Olá, boa tarde, bem-vindos à minha rúbrica semanal. Hoje tenho como convidada a Inês Trigo Pessoa, uma amiga de longa data, uma pessoa que eu admiro imenso, uma excelente terapeuta, e nós hoje vamos falar de terapias quânticas e de biofeedback. Obrigada, Inês, por teres aceito este convite e por podermos estar aqui hoje a ter esta conversa. Bem-vinda. Vou-te. Muito, muito, Diz. Desculpa ter interrompido. muito grata, muito grata e eu, Patrícia, sinto-me honrada com o teu convite. Não estou muito habituada a estas leads, espero ter um bom desempenho. Estou convencida que sim. Terás com certeza. A primeira pergunta que eu te vou fazer, obviamente, o que é isto do biofeedback? Que terapia é esta? Podes explicar um pouco? Eu posso sim. Eu vou basicamente tentar responder de uma forma breve e sucinta às três perguntas que são essenciais, que é o que é esta terapia, para que serve e a quem é destinada. Ok. E vou começar pela última. Ela é destinada a todas as pessoas, sejam crianças, bebês, jovens, adultos, séniores e até animais. É uma técnica que funciona através de um equipamento e de um computador que detecta todos os fatores de stress da pessoa. O stress, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o responsável por mais de 95% das doenças, ou sintomas, ou condições. E stress aqui convém não ser confundido com ansiedade. Stress é tudo aquilo que nos causa desconforto, é doença. São emoções em desequilíbrio, são dores, são compressões, tudo isso é stress. Este sistema, convém frisar, não funciona como um remédio, porque um remédio apaga o nosso sintoma, mas não faz a cura. Este sistema, o biofeedback, vai às causas e não vai à origem dos sintomas, sejam eles desconforto, indisposição, inflamação ou desequilíbrio. Estas causas, como sabemos, têm 99% delas origem em bloqueios emocionais. Então, este sistema funciona a pessoa no seu todo, no seu campo físico, emocional, mental, energético ou espiritual. O que é que isto faz? Avalia as pessoas e envia para o terapeuta os seus desequilíbrios, as partes mais frágeis da pessoa. E nós, como terapeutas, cabe-nos, através deste sistema, promover o equilíbrio. É uma terapia basicamente de prevenção, totalmente holística, nada invasiva. Não sei se respondi a todas as tuas dúvidas. Diz-me. Sim, olha, agradeço-te. Que dizer uma coisa, e essa terapia é feita como? Há alguma máquina? As pessoas estão ligadas a alguma coisa? Como é que é feita essa avaliação e como é que isso é enviado ao terapeuta? Que ferramentas é que tu dispões para isso? Eu disponho de uma ferramenta, um instrumento, que é o instrumento de biofeedback, que está ligado a um computador. Pelo computador eu leio aquilo que esta máquina, este sistema me envia. O paciente liga-se a este sistema por um arnês na cabeça, um em cada pulso e um em cada tornozelo. E o que é que este sistema vai ler? Vai ler a parte elétrica do nosso corpo. O Tesla e o Einstein disseram com toda a razão que nós somos uma pilha elétrica. E é isto que este sistema vai fazer. Este sistema, ao ler através dos arneses que temos ligados ao corpo, lê e envia para o computador os valores que o paciente tem. Foram introduzidos no sistema a frequência elétrica correspondente a um corpo perfeito. Ok. Ou E seja, então, 70%, não é? 100%. 70%. Como não havia um corpo perfeito, isto foi feito, se quiseres, órgão a órgão. A pessoa, ao ser ligada
o próprio sistema faz a comparação entre o perfeito e os valores da pessoa. E é a partir daí que o terapeuta funciona, em função dos valores que o corpo do paciente envia para o computador. Depois, como é passado pelo sistema, pela máquina em si, de Claro. biofeedback. E tu, como terapeuta, avalias esses resultados e escolhes tu uma terapia que tu consideres a certa para o paciente? Há muitas terapias que estão pré-programadas? Há muitas terapias, são cerca de 3.000 terapias. Isto é um equipamento absolutamente fantástico e muito aberto. Agora, o terapeuta tem hipótese de perguntar ao inconsciente do paciente o que é que ele precisa, ou também tem a hipótese de ser o terapeuta a escolher. Aqui, no fundo, há 3 valências, que é o sistema em si, a própria máquina, o equipamento de biofeedback, a intuição do terapeuta e também o investimento do próprio paciente, porque ninguém se cura se não quiser curar-se. Não é óbvio. Tudo isto é uma sinergia de várias valências. Cabe ao terapeuta decidir como pode trabalhar melhor um paciente ou outro. Como é que tu chegaste ao biofeedback? Houve algum percurso? Como é que te apareceu essa máquina e essa terapia na tua vida? E como é que tu decidiste te tornar terapeuta? Olha, é muito curioso porque tive um amigo que um dia me disse que tinha tido uma terapia com uma máquina absolutamente fantástica e que ele achava, daquilo que me conhecia, que eu seria uma pessoa ideal para adquirir um equipamento destes. E eu, que nunca tinha ouvido falar numa coisa destas, supus que iria ser uma máquina enorme, do tamanho de uma pessoa, onde as pessoas, à semelhança de uma ressonância, se iriam meter. E pronto, ponderei a situação e estive 1 ano e tal, em que nunca mais pensei no assunto. Eu voltei-me a encontrar com ele e ele voltou-me a referir, olha, volto a dizer-te, eu acho que tu devias experimentar. E então há um dia em que eu experimentei, fiz uma consulta destas com uma outra terapeuta e depois fiz mais 4 terapias, que é aquilo que, mais 5 terapias, que é aquilo que é aconselhável. E na última terapia, ela deixou-me na máquina sozinha e disse-me, olha, esta energia, a própria máquina enviou uma mensagem a dizer que estávamos perante uma energia muito alta e muito elevada. E ela disse-me, eu sugiro que tu fiques aqui e, olha, medita, faz o que tu quiseres. E eu concentrei-me e perguntei se devia comprar, perguntei ao meu eu interno se devia comprar uma máquina destas. E o meu eu interno respondeu-me que sim. Então, quando acabou a terapia, eu disse, eu vou ser tua concorrente. E pronto, a partir daí apaixonei-me por isto. Há quantos anos Foi é que és terapeuta? em 2007. Já são alguns anos. E continuo apaixonada. E absolutamente este sistema é um sistema que é atualizado. É constantemente atualizado todos os anos. É um sistema caro. E é um sistema com imensas valências. Com imensas terapias. Este sistema tem 3.000 terapias. E é preciso, para o que tem, para ser bem usado, tem que se estudar muito. Claro. Porque senão temos as coisas e não as usamos. Por outro lado, isto associado ao meu lado de estar absolutamente apaixonada, rendida, à descoberta do dia a dia do que é promover no outro a possibilidade de se equilibrar. Tem feito com que eu me sinta todos os dias abençoada a trabalhar com biofeedback. Já te aconteceu teres um caso em que a terapia não resultou? Sim, já me aconteceu muitos casos de grande sucesso e muitos casos de menos sucesso, porque isto não é uma máquina de milagres. E como eu dizia há um bocadinho, há aqui 3 valências muito importantes, que são o sistema em si, o terapeuta e o paciente. Muitas pessoas acham que fazer uma terapia ou 2 ou 3 lhes resolve o problema da vida.
E não, nós precisamos de cuidar de nós não podemos ir, se pensarmos melhorar a nossa condição física, não vamos ao ginásio ou não fazemos exercício físico uma vez por ano. Temos que ir fazendo. E é o que acontece com qualquer terapia, penso eu. Eu posso falar desta mais do que qualquer outra, mas com qualquer outra terapia, as pessoas têm que se cuidar. E não basta uma vez para ficar o problema resolvido. Agora, que este é o equipamento que, na minha perspectiva, ajuda ao equilíbrio do ser humano nas suas várias vertentes, física, emocional, mental, espiritual, disso eu não tenho dúvidas. Que é preciso cada um de nós irmos fazendo terapias, claro, porque não há coisas que é uma vez e nunca mais. Não conheço, não existe. Há muitos pacientes que desistem, há muitos pacientes que vêm uma vez ou duas ou 4 ou 5 e depois não voltam, e há muitos pacientes que não voltam e depois voltam já muito mal e pronto, e começam e voltam passado anos ou voltam passado meses, e há outros que estão absolutamente rendidos a isto e fazem sempre o que podem. Da minha parte, eu devo dizer-te, Patrícia, que nunca nenhum paciente que precisasse de terapia e que não pudesse fazê-lo, deixou de o fazer, porque também faz parte do meu propósito de vida. Aqueles que precisam e não podem pagar terão sempre possibilidade de fazer, porque não me faz sentido a vida sem ser assim. Há de tudo. Porque isto, há pessoas para quem que estão absolutamente rendidas e há pessoas que dizem não, há de tudo. Claro que sim. Houve algum, certamente terás muitos casos de sucesso, mas tens alguma história que gostasses de partilhar, assim, de um caso que te tivesse marcado nestes anos todos de prática que tu tiveste? Sim, tive alguns casos interessantes. Se calhar o caso que mais me toca é exatamente o caso da minha filha. Eu acho que só pelos efeitos que isto fez na minha filha e tem feito na minha filha, já valeu a pena ter adquirido este equipamento, que devo dizer é caro, muito caro. As atualizações são caras, os arneses são caros, tudo isto é caro. Mas a minha filha foi uma criança que nasceu com algumas dificuldades que não foram referenciadas na altura pelos pediatras. Eu percebi, ela foi uma miúda que quando nasceu já estava em sofrimento, a minha placenta já estava podre e ela dentro de mim já tinha feito cocó. O que quer dizer que eventualmente já estava em grande sofrimento, já tinha uma placenta, já não recebia a oxigenação necessária no cérebro. E eu referenciei isso muitas vezes a pediatras, eles não davam solução, e à medida que ela foi crescendo, quando foi para a escola, a Joana sentia-se profundamente frustrada porque ela não conseguia ser boa aluna. E dizia muitas vezes, vês mãe, eu estudo tanto, eu não consigo ser boa aluna, eu também quero tirar bom. Eu quero muito ser boa aluna. Quando eu adquiri este equipamento, eu começo a tratar a minha filha todas as semanas e foi imenso. Ela hoje é uma mulher com 24 anos. A progressão, quer em termos intelectuais, quer de maturidade, quer de equilíbrio, é imensurável, não sei explicar. Sei que ela foi evoluindo em termos intelectuais e emocionais de uma forma espantosa, que me surpreendia a mim, como mãe, e que eu tenho a minha formação, uma formação de cariz pedagógico, e que sabia muito bem medir o que estava a ver na minha filha. Este foi para mim um grande caso de sucesso. Ela hoje é uma psicóloga, está a fazer um mestrado com imensa segurança, com imenso equilíbrio e com muito boas notas. Depois há outros casos de sucesso, crianças que chegavam a mim, que os pais diziam, o meu filho chora a noite toda.
Nós já não dormimos há semanas. Pois. E que pouco e pouco, nada disto é milagroso. Isto não acontece de um dia para o outro. É preciso haver terapias. E que os pais ainda hoje, os miúdos já hoje têm 10 anos e dizem, oh, foi a nossa salvação. Crianças, muitas, problemas até de acompanhamento de casos que fazem quimioterapia, radioterapia em hospitais e que depois vêm aqui para aliviarem o seu stress total. Casos de traumas imensos. Imensos. Olha, tu és uma boa referência. É verdade, é verdade. Eu também partilho dessa opinião. Eu, cada vez que me trato na tua máquina, sinto uma diferença enorme. Posso também referir da minha parte um caso, olha, até foi no início deste ano, que eu estive bastante doente e não podia tomar nenhuma medicação porque estava grávida. E eu tenho a certeza absoluta, e na altura disse-te, que aquela gripe ia se transformar rapidamente numa pneumonia e o tratamento que tu me fizeste alterou completamente esse quadro, isso e outras coisas mais. E por isso, sim, eu sou uma experiência viva dos benefícios que a tua máquina tem. E realmente essa também foi uma das razões pela qual eu quis ter esta conversa contigo. Que impacto é que essa terapia tem na tua vida? Tu, enquanto terapeuta, que impacto é que isso tem em ti? Imenso. E é muito curioso, porque se eu posso falar de alguma coisa na minha vida cujo impacto foi sempre positivo, é mesmo este sistema. Porque não é só parte positiva. Não posso, do que me lembro, de pensar neste sistema com alguma amargura. Isto é uma descoberta dia a dia, paciente a paciente. Todos os dias aprendo coisas novas. É riquíssimo o manancial de investigação que tens e que podes fazer, porque isto obriga que tu te dediques e estudes e te apliques, mas sempre sem o peso de que isto é uma obrigação, entendes? Isto para mim é uma paixão. Mais é a minha profissão neste momento, mas nem posso considerar isto uma profissão em termos de trabalho. É de facto a minha paixão. Adoro fazer isto. Sim, há uma frase que não faço a mínima ideia quem é que a disse, mas que faz muito sentido e vai ao encontro disso, e é o que eu sinto também enquanto terapeuta, é: se amares o que fazes, não trabalharás um único dia na tua vida, não é? Porque no fundo muitas pessoas têm a conotação do trabalho ser uma coisa aborrecida ou ser uma coisa penosa, e efetivamente quando há eu acho que a possibilidade e nós termos também o privilégio de termos uma profissão que amamos, cada dia é sempre um prazer poder estar, no fundo, ao serviço. Isso, Essa terapia de biofeedback também há quem chame de terapia quântica. Eu não sim. sei se agora vou fazer uma pergunta e faço esta pergunta por total desconhecimento. Isso tem alguma coisa a ver com os princípios da física quântica? Sim, porque, sim, claro. Tu repara, esta terapia é uma terapia energética que parte do princípio, como disse já, defendido por Tesla e por Einstein, de que o corpo humano é um corpo elétrico, e também é uma terapia quântica, porque mais do que somente o físico, esta terapia reconhece a importância do quanto, do átomo, e é por isso que ela pode ser feita e funciona muito bem à distância. Para esta terapia, a energia é quântica. E ser quântico é não haver tempo nem espaço. É tudo ser agora. É eu poder tratar-te como fiz quando tu estiveste com gripe e grávida à distância. E ela funcionar. Exatamente como o nosso ADN
ou um cabelo de ADN imagina, nós estamos em Portugal, nos Estados Unidos, tem manifestações daquilo que nós sentimos de alegria ou tristeza aqui em Portugal. Portanto, por isso é que esta terapia também funciona em subespaço. Okay. Eu posso trabalhar, eu posso fazer uma terapia e equilibrar alguém, ou até um animal, porque esta terapia também funciona com animais, ou até um espaço, sem exigir presença. Não é preciso o paciente estar presente. Okay. E é por isso que ela se chama terapia quântica. Tem-se usado muito a palavra quântica. Eu acho que o termo quântico tem sido muito banalizado. E é por isso que eu ultimamente o tenho evitado. Porque tudo é quântico, de facto, e tudo é. Mas depois ninguém percebe muito bem o que é quântica. Pois, essa foi a razão pela qual eu te fiz essa pergunta, porque há quem chame terapia quântica, há quem chame terapia biofeedback, tanto quanto eu sei, também no mercado há máquinas que são ligeiramente diferentes, há umas que têm outro nome, e por isso eu queria só entender um pouco esta relação, efetivamente, da energia quântica e da física quântica, remetendo-a para esta máquina, e acho que já me Ela deste. é quântica, e sim, eu acho que é mesmo, mas por outro lado percebo que as pessoas, o termo quântico tem sido demasiado usado, tem sido muito banalizado. Quando falamos de biofeedback é qualquer aparelho em que, ao qual te ligas, com o qual te sintonizas e pelo qual recebes depois esse aparelho emite sinais. Olha, um aparelho de biofeedback é um auscultador do médico. Tu colocas esse aparelho no teu coração e o médico capta o sinal do batimento do teu coração. Ou um aparelho de tensão. Este é também um aparelho de biofeedback porque ele capta sinais do paciente. Por isso é que se chama biofeedback. As pessoas procuram-te em todas as circunstâncias? Como é que as pessoas chegam até ti? Olha, é muito engraçado. As pessoas chegam até mim de boca em boca. Eu trato uma pessoa que a seguir referencia outra e a pessoa vem até mim, e depois outra, e depois outra, e depois outra. Nunca fiz. Já pensei várias vezes e provavelmente vou fazer qualquer operação de publicidade ou de marketing. O que tenho feito é de facto terapias e depois esta pessoa gostou, disse àquela, depois veio a mãe, depois eu trato famílias inteiras neste momento. E depois vem outra e depois vem outra. E eu acho que é o melhor, é através do testemunho, se quiseres. A razão porque eu tenho pacientes é porque os pacientes testemunham em si e no corpo deles as vantagens das minhas terapias e passam a palavra. E isto para mim alegra-me imenso, porque as pessoas vêm referenciadas. Eu às vezes peço que cada uma das pessoas envie outra. E para mim já é acho isto, já sou profundamente grata. Uma pergunta que eu te ia fazer também, que eu acho que é importante, quando se fala de consciência, de que forma é que essa máquina e as tuas terapias podem ajudar na expansão da consciência das pessoas, começando por elas terem mais consciência sobre elas próprias, que eu acho que isso é um ponto que falta a muitas pessoas. As pessoas começam por não ter consciência delas próprias, do seu corpo, da razão das suas dores, da sua parte emocional. De que forma é que tu sentes que os teus tratamentos e a forma como tu fazes esses tratamentos podem ajudar nessa expansão de consciência? Muito bem. Convém, antes eu devo dizer-te que este aparelho funciona para qualquer pessoa, independentemente dela ser consciente ou não consciente. Isto é um aparelho científico.
a maneira como tu consciencializas o paciente depende muito do papel do terapeuta. Eu acho que deste sistema, do terapeuta e do paciente, isto é um triângulo e tudo é importante, mas dar consciência ao paciente, eu penso que isso é muito o papel do terapeuta. E aí talvez seja a minha grande valência, porque eu amo o sistema que uso, mas muitas vezes as minhas terapias vão para além do sistema. São mais do que o sistema, porque eu tenho outras valências. E isso é que dá consciência. Agora, que este sistema, ao eu ler os sinais elétricos que o paciente me envia para o computador, eu posso fazer abordagens de consciência diferentes de uns para os outros? Claro. Claro. Voltando outra vez a essa abordagem, é importante as pessoas terem consciência delas próprias, na tua opinião? Muito, muito importante. E de que forma é que essa consciência, ou seja, aquilo que a terapia toda, eu estou a falar da terapia em si, não estou a falar só da máquina, não é? De que forma é que essas tomadas de consciência são o primeiro passo para a cura? Para mim são de facto o primeiro passo para a cura, porque um corpo inconsciente é um corpo, se quiseres, entre aspas, analfabeto, ignorante. Quando tu dizes a um paciente, já pensou nesta perspectiva? Já se olhou nesta vertente? Tu estás a dar ao paciente a oportunidade de se refletir. E isso, refletirmos, é tomarmos consciência de. Não concebo uma terapia que seja somente mecânica. Que seja chegar aqui, o paciente ligar-se à máquina e não haver da parte do terapeuta interação, diálogo, apoio. Até porque, como eu te disse no início, isto analisa o ser humano nas suas várias vertentes, física, mental, emocional e espiritual ou energética. Se eu recebo esta informação e não a transmito ao paciente, eu penso que fica pobre. Claro. Falaste agora aí de uma vertente física, emocional, também falaste de uma vertente espiritual. Na tua opinião, onde é que a espiritualidade entra na tua terapia? De que forma? Não consigo dar-te fazer a separação, porque o corpo também é espírito, é tudo espírito e é tudo. Nós somos matéria, mas somos uma matéria espiritual. Portanto, a espiritualidade entra desde o princípio ao fim. Pode não ter nome, mas entra, mas está lá. Não concebo. Tudo isto é implícito, sabes? Tudo isto é um bolo. Tudo isto faz parte. E é uma sinergia, e é um puzzle onde não consigo separar uma coisa da outra. Tudo isto é um todo que se chama ser humano. E ao chamar-se ser humano é física, é matéria, é emoção e é espiritualidade. Agora, que nós temos necessidade de fazer a separação até para podermos analisar cada uma das coisas, já sim. E que esta vertente, a vertente espiritual, é uma vertente menos visível, que não se apalpa. Portanto, estamos a falar no campo do sentir, do intuir. Entra em todo, até em mim, sobretudo em mim como terapeuta.
90% da minha interação com o paciente é intuição e consciência espiritual. Sim. Mas não posso tirar isto, não posso separar isto também de conhecimento intelectual, de saber e de experiência. Eu não posso exigir de um corpo de um paciente que está em dor física. Quem, por exemplo, foram cortados 10 centímetros de intestino grosso por um cancro e que está... Não posso exigir uma grande análise espiritual, eu não posso, mas está lá, subtilmente. E com uma importância brutal. Agradeço-te, acho que foi uma explicação bastante interessante. Tu há bocadinho que referiste que as pessoas acabam por se refletir durante a terapia e refletem-se porque tu fazes o teu papel de terapeuta de as questionar. A minha questão é, este contacto das pessoas com a sua parte emocional é uma coisa que lhes é difícil de fazer? Ou tu achas que essa não consciência emocional de estar por trás da dor é difícil de aceder? Depende muito de pessoa para pessoa. Há pessoas que chegam a mim e que me dizem assim: Inês, era mesmo isto que eu andava à procura, alguém que entendesse a minha vertente espiritual. E há outras pessoas que dizem: uau, eu nunca tinha pensado nisto assim, nunca tinha lido isto assim desta maneira. Há uma coisa que eu tenho que dizer, nestas conversas ao longo das terapias quânticas, que acabam por ser uma outra terapia que eu exerço, que nem sequer ainda tem nome, não sei muito bem que nome dar, a reação das pessoas, umas é de que bom, outras é de uau, que eu nunca vi isto desta maneira. Mas a mim, como terapeuta, compete-me respeitar a maneira como cada pessoa olha ao mundo e estar atento aos sinais. Se o terapeuta me pede mais, fantástico. Ou se o paciente, desculpa, me pede mais, fantástico. Se o paciente me diz, bom, esta é uma parte em que eu não quero abordar, fantástico. Está tudo bem. No fundo é ele que é o paciente que me faz tomar decisões em função daquilo que ele me diz e também em função dos valores que eu recebo através do biofeedback da máquina. Há uma frase que não é minha, mas que eu a uso muitas vezes com os meus terapeutas, lá estou eu a seguir-te, com os meus pacientes, que é não pode haver nem dor física nem doença sem haver uma questão emocional por trás. Concordas com isso? Plenamente. Aliás, comecei por dizer isto mesmo. As causas, as origens da dor, da fadiga, do desconforto, da inflamação, têm sempre fundamento, na minha perspectiva, consciente ou inconsciente, em bloqueios emocionais. E que depois se manifestam em bloqueios físicos e E dores. que se manifestam em bloqueios físicos, e digo-te mais, e acho que depois, por isso é que para tu exerceres uma terapia com sucesso, tu tens que tratar o paciente primeiro fisicamente, para ele libertar a dor, para depois ir ao emocional. Que ferramentas adicionais tu sugeres aos teus pacientes? Eu sei que depois é caso a caso, mas normalmente que ferramentas é que tu sugeres que os teus pacientes utilizem após as tuas consultas, até para integrar muita da informação que
que aparece e que tu tratas? Eu sou muito cuidadosa em sugerir ferramentas porque acho que não quero extrapolar o meu campo, não quero ocupar o campo de outros terapeutas. Mas é óbvio que eu sou das pessoas que digo aos pacientes a necessidade de terem preocupações alimentares no sentido de terem um pH alcalino. Porque, no caso, também depende muito das terapias, a necessidade de caminharem, terem uma boa alimentação, hidratarem o corpo, exercerem momentos de descontração, levarem uma vida o mais saudável possível. Claro, até porque isto são vertentes essenciais nos dias de hoje, em que a questão da radioatividade é uma coisa, das radiações, dos telemóveis, dos Wi-Fi, da maneira como se podem proteger, a questão das toxinas alimentares, tudo isso são, não te digo preocupações, mas ocupações minhas ao longo da terapia. A necessidade, eu lembro-me de uma paciente que tive, é uma pessoa, uma senhora, que era muito baixa e muito gorda, ela tinha 30 e tal quilos a mais, e a quem me lembro de dizer, olha, vamos tentar fazer um regime alimentar, mas eu não sou a pessoa ideal para lhe sugerir um regime alimentar, porque não sou dietista, e penso que o que este sistema lhe pode dar é equilíbrio para conseguir fazer um regime alimentar. Porque, ou se quiseres, a motivação, a serenidade, o equilíbrio em todas as suas vertentes. Porque fazer uma dieta para uma pessoa que está habituada a comer muito, dói. Sim, as pessoas ficam muito ansiosas. Elas ficam muito ansiosas. Portanto, isto é a promoção do equilíbrio para ela, e ela de facto conseguiu emagrecer 23 quilos. Fantástico. Pegando um pouco numa coisa que tu disseste ainda há bocado, falaste de alcalinização do nosso sistema, falaste de pHs. Queres explicar um pouco mais a importância de nós termos um sistema alcalino versus aquilo que é habitual, que é termos um sistema ácido? Eu digo habitual porque as pessoas efetivamente comem muitos alimentos ácidos, carnes, cafés, leite, etc. Mas queres explicar um pouco isso? Sim, olha, daquilo que um pH alcalino é a melhor maneira de tu teres nenhuma doença. Porque nenhuma doença sobrevive a um pH alcalino. E isto está provado. Ora, se nenhuma doença, isto não é banha da cobra, não é, se nenhuma doença sobrevive a um pH alcalino, inclusive as células cancerosas morrem no pH alcalino. Então, se nós fizermos uma alimentação que promova a alcalinização do nosso pH, nós seremos saudáveis. Reconheço que neste tempo de muita poluição, de muitos transgénicos e tudo mais que há por aqui que acabam por ser venenos, entre aspas, para qualquer corpo, para qualquer ser vivo, é difícil. Mas até aí este equipamento, o biofeedback ajuda. E ajuda de uma forma fantástica. Não há degeneração no pH alcalino. Claro. Agora, é muito difícil, e é por isso que eu acho que isto também este sistema é um ótimo promotor de motivação, de tu teres força, porque é muito difícil tu, no dia a dia, sobreviver sem açúcar. Tu trabalhas o dia todo, almoças muitas vezes, muitos pacientes, almoças no café da esquina em frente à tua empresa, onde não tens mais nada a não ser coisas doces.
bolos, croissants, sopas com imensa farinha. Sopas com farinha ou até com muita batata e muita Batatas. abóbora misturada, que já se sabe que são ambos fontes de açúcar, não é? Uma vez Fontes cozinhar. de açúcar. Outra questão que eu te queria colocar, e eu sei que tu és fã disto, e por isso eu te vou colocar aqui. A meditação. De que forma é que a meditação pode ser uma ferramenta útil, a par do teu equipamento, dos teus tratamentos, mas uma ferramenta útil para qualquer pessoa no seu dia a dia? Eu acho que ela, para mim, é essencial. A meditação é um alívio de stress, um reencontro contigo mesmo. É também quase a continuidade, quando eu te digo, para além do equipamento biofeedback, onde eu tento ajudar e equilibrar pessoas, eu também faço outras terapias coadjuvadas a esta, no sentido de a pessoa se refletir, saber quem é. E a meditação é tu mergulhares em ti. É tu ires dentro. É tu mergulhares fundo, saberes quem és, olhares-te com compaixão, perceberes que tudo o que tu és é mágico, mesmo que seja aquilo que tu consideras menos bom. Olhares o menos bom de ti, as emoções que estão em desequilíbrio em ti, porque para mim não há emoções desequilibradas. Não há emoções más, há emoções desequilibradas. E se eu sou uma pessoa que tenho, imagina, medo do escuro, medo da noite, eu através da meditação posso tornar este medo luz. E este medo pode desvanecer-se. Para mim a meditação é como um alimento, é o meu banho espiritual. Eu sou uma pessoa que, como já percebeste, o físico é muito importante, o emocional é muito importante, o mental é muito importante e o espiritual é muito importante. E meditar é tentares tocar o teu espírito, tentares olhar a tua alma e seres. A meditação para ti é uma prática diária. É uma prática diária. Quando tu recomendas a meditação aos teus pacientes, qual é que é a primeira reação que eles têm? Assim, Depende muito. Os pacientes dizem-me, ensino-me a meditar. Muitos pacientes dizem, eu já tentei meditar. Eu acho que nos últimos tempos não tenho, todos eles já ouviram falar de meditação, eles e elas. Todos eles olham a meditação com alguma curiosidade. Muitos pacientes pedem-me ajuda, me ensino-me. Outros pacientes dizem-me, eu tento, mas não consigo. Eu já tentei e desisti. Porque nós somos feitos em... Nós todos crescemos quase para chegarmos ao final da meta. E na meditação não há meta. Na meditação faz-se só. Na meditação olhas-te sem pressa, sem comparação com o outro, sem comparação com o teu ontem. Portanto, muitos, a grande maioria, querem meditar e dizem ou não sabem, ou não conseguem, mas depois rendem-se. É muito interessante. Eu tenho muitos, sobretudo mulheres, é curioso porque isto é um mundo muito apelativo para o feminino, agora ultimamente mais para os homens, que se tornaram meditantes diários. E sabes que eu acho que pode ser presunção minha, mas quando alguém vem ter comigo para fazer terapia quântica, que é o biofeedback, não vem por acaso.
vem por algum motivo. Tu alguma vez sentiste ou sentes que cada paciente também vem tocar uma parte de ti que precisa de ser curada? Que Sim. também, de alguma forma, também é teu mestre? Sim. Digo isso muitas vezes aos pacientes. Quando os pacientes me dizem, Inês, muito obrigada, para mim foi... Eu digo-lhes, não, eu estou absolutamente rendida com aquilo que aprendi consigo, inclusivamente com crianças. Porque é mágico. A minha posição é estar ali, eu não me sinto, esqueço-me que sou terapeuta. É uma posição de igual. Eu estou a dar e a receber. Isto é um dar e um receber onde não há deve nem haver, entendes? Onde no final eu começo geralmente uma terapia a dizer esta terapia vai ser fantástica, eu vou fazer o melhor que posso e sei que vai correr muito bem. E acabo a agradecer porque correu muito bem. Mesmo quando tu tens, olha, estou-me a lembrar de um episódio muito engraçado de um miúdo que eu tratei a partir dos 3 meses e que aos 3, 4 anos ele tratava-se assiduamente, ainda hoje trata. Mas quando ele tinha 3, 4 anos ele foi fazer uma terapia e o pai foi com ele. E eu estava a trabalhar e ele no final de um quarto de hora começou a dizer, pai, já chega, pai, quando vamos embora, pai, sabes, ele já estava cansado no final de um quarto de hora. E eu, entretanto, ia dizendo mais um bocadinho e tal, e ele disse, mais umas canetas para pintar, mais um papel, e ele já muito cansado de estar ali no final de 45 minutos, virou-se para o pai em desespero e disse-lhe assim, pai, por favor, vamos embora, que esta senhora é tão feia, tão feia, tão feia. E eu olhei para isto, ri-me e disse, uau, que maravilha. Pois. Aprender, aprender com os pacientes nem podia ser de outra maneira, porque senão não seria uma coisa estática. Muito bem. Inês, que mensagem é que tu gostarias, para terminar esta nossa conversa, que mensagem é que tu gostarias de deixar aqui para quem te está a ver e ouvir? Deixa-me pensar. O exercício, para cada um de vocês, o exercício também é para mim. E que não, confesso que para mim, não é fácil. Em cada dia, o exercício da compaixão. Queres só desenvolver um bocadinho mais o que é isso do exercício da compaixão? O exercício da compaixão, na minha perspectiva, é tu fazeres ao outro, aos outros, aquilo que tu gostarias que te fizessem sem que o outro te peça. É pôr-te no lugar do outro. E pôr-te no lugar do outro, não como quem dá, mas como quem recebe. Muito bem. Fica então aqui a dica que eu sei que não é fácil. Eu também é um exercício Não é? que fazer diariamente. Há dias com mais consciência e há dias com menos consciência deste trabalho da compaixão, como é o trabalho da gratidão, como é o trabalho do amor, que eu considero que são ferramentas fundamentais também para nós estarmos bem connosco e com os outros. Claro. Inês, olha, agradeço-te imenso ter estado aqui, adorei esta nossa conversa, foi muito Eu amo estar enriquecedora aqui. e, e havemos de falar sobre outros assuntos lá mais para a frente, porque eu sei que tu não és só terapeuta e tu não és só a terapeuta dessa máquina, há muito mais em ti que pode ser partilhado e deve ser partilhado. Por isso agradeço-te imenso, Coração, querida. desejo-te um resto Agradeço muito feliz. por me honrares com este teu convite. De coração. Obrigada, muito grata.